Fala, meu povo, tudo bem? Continuando a nossa playlist do Aula Paraná Matemática, primeiro ano do ensino médio, nessa videoaula nós vamos falar sobre funções, os conceitos iniciais desse importante conteúdo matemático visto no ensino médio, tá bom? Claro, Irmandade, que não vai faltar aqueles exemplos camaradas para você fazer chover e acontecer na hora da sua prova. Já vai dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e sem perder tempo, vamos à aula. Então, olha só, pessoal, função. Função é um dos conceitos matemáticos mais úteis na matemática e em todos os ramos da tecnologia, tais como a física, a mecânica e a eletricidade. A função, galera, tem muitas aplicações, é um dos conteúdos muito importantes, tá? Então você não pode ficar de fora dessa, tem que aprender esse conteúdo aí no ensino médio, tá bom? Como um conteúdo matemático, a função, ela norteia uma definição, tá bom? Então a definição de função é dados dois conjuntos não vazios, quer dizer que tem que ter elementos nesses conjuntos, né? Função de A em B é qualquer relação de A em B em que cada elemento de A associa-se um único elemento de B. Então, galera, eu vou ter o seguinte, um conjunto A em que eu tenho valores x, tá? Pode ser um ou vários valores x, e um conjunto B, né? Que eu tenho um ou vários valores de y, tá bom? E para cada x eu vou estar associando um único valor com y, tá bom? Tem que se associar a um único, não pode se associar a 2, a 3 e tem que ter uma associação com um único elemento, tá? Não pode ter associação com dois ou mais elementos e não pode deixar de se associar, tá bom? Então cada x que está no conjunto A deve estar associado a um único, tá? Essa palavra único é importante, y do conjunto B, tá bom? Representação. Eu posso representar uma função, galera, por tabelas, por diagramas e também por gráficos, tá bom? Claro, Irmandade. Vamos àquele exemplo bagaçante para você se dar bem. Vamos lá. Olha só. Aquele exemplo que você ouve bastante no dia a dia. Você já ouviu o seu pai, sua mãe, parente, conhecido, amigo falar assim, ó, meu carro está fazendo 10 km por litro, meu carro está fazendo 12 km por litro. Aí outro fala, meu carro está muito gastador, ele faz 6 km por litro. Você sabia que essa relação é uma relação de função? E nós vamos usar essa relação para estudar a definição de função e as suas representações. Vamos lá então? Então observa aqui, galera, ó. Observe a tabela que relaciona o número de litros de combustível consumido por um veículo com os primeiros 40 km percorridos. Então, nós vimos agora há pouco que a primeira forma de eu representar uma função é usando tabela. Então, olha só, eu tenho um automóvel aqui, tá? E com 0 litros ele percorre 0 km, com 1 ele percorre 8 km. Com 2 litros de combustível, 16, com 3, 24, com 4, 32 e com 5, 40. Professor, a definição falava de conjunto A e B. Claro, galera, que conjunto A e B é de uma maneira genérica, tá? Então, o conjunto A são o conjunto dos litros de combustível e o conjunto B são o conjunto dos quilômetros rodados, tá bom? Então, para cada X aqui, ó, cada litro, eu estou associando um valor de quilômetro rodado. Então, cada X que eu chamo de litro, eu associo um quilômetro rodado, tá bom? Então, isso acontece com todos os valores. Cada litro está associado a um único valor de quilômetro rodado. Então, essa relação é uma relação de função, tá bom? Continuando a nossa aula, nós temos outro tipo de representação, né? Antes de fazer a representação, nós vamos ver alguns conceitos, tá bom? Então, olha só. Essa relação caracteriza uma relação definida pela equação y igual a 8x. Por quê, galera? Para achar o y, que são os quilômetros rodados, eu devo multiplicar o x por 8. Ó. O y é 8 vezes x, né? Então, para achar o y aqui, ó, eu vou fazer 8 vezes 0, eu acho 0. 8 vezes 1, né, que é 1 litro de combustível, eu acho 8.
8 vezes 2 litros de combustível, que é o X, eu acho 16. Então, eu posso estabelecer sempre uma relação do Y em função do X, em relação ao X. Então, nós temos o seguinte, galera. Y é igual a 8x, nós chamamos geralmente de lei da função, tá bom? É a relação que eu posso estabelecer entre o x e o y, eu chamo de lei da função. Esse automóvel, então, vocês perceberam que ele consome 8 km, ele anda 8 km, né, por litro de combustível, tá bom? Outra característica que a gente pode falar de funções é em relação ao domínio. Então, o domínio, galera, ele é representado pelos valores de x da tabela. Então, a gente escreve matematicamente df, tá? É uma notação matemática, esse f entre parênteses e os valores entre colchetes. Então, domínio são os valores de x da tabela, os valores do conjunto A. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Continuando, nós temos o conjunto imagem, tá? Ele é representado pelos valores de y, os quais estão associados a cada x do domínio. Então, a imagem são os valores de y que estão associados, eles fazem associação com o x, tá bom? Então, a imagem aqui são o 0, o 8, o 16, o 24, o 32 e 40, tá bom? Então, nós vimos lá a representação de uma função, né? Aquela característica lá dos quilômetros rodados com o automóvel. Nós vimos o que é uma lei da função e o que é o domínio e a imagem de uma função. Agora está faltando a representação por diagrama e por gráfico. Vamos à representação por diagrama primeiro, tá bom? Vamos lá. Então, a representação por diagrama. Aqui eu coloquei uma tabelinha simplificada, né? Os valores de x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e os valores de y, 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Para representar esses conjuntos, tá? Aqui eu vou colocar o conjunto A, que são os valores de x. Aqui eu vou colocar o conjunto B, que são os valores de y, tá bom? Esse diagrama também pode ser chamado de diagrama de Euler ou diagrama de Euler-Venn ou simplesmente representação por diagrama, tá? Então são duas bolinhas que representam os conjuntos, tá bom, Irmandade? Então, olha só. Vou colocar dentro do conjunto A os valores aqui, ó, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4 e 5 são os valores do conjunto A, que são representados pelos valores de x. No conjunto B eu vou marcar pontinhos aqui, tá vendo? Colocando esses pontinhos aqui, e vou colocar os valores de y, 0, 8, 16, 24, 32 e 40. No conjunto B estão os valores de y, tá? Para estabelecer essa relação, eu tenho que quando o x é 0, o y é 0, eu faço uma flechinha apontando. Quando o x do conjunto A for 1, o y do conjunto B é 8, então eu vou apontar uma flechinha ali. Da mesma maneira, eu vou fazer o 2 com 16, o 3 com 24, o 4 com 32 e o 5 com 40, tá bom? Então eu faço cada valor de x saindo uma flechinha e apontando para o seu respectivo valor de y. Lembrando que na definição de função, cada elemento x que está no conjunto A deve estar associado a um único elemento y no conjunto B. Um só, galera. Não pode estar associado a dois, senão não é função, tá bom? Então, para representar que o conjunto A e o conjunto B estão relacionados por uma função, eu escrevo, né, uma flechinha, desenho uma flechinha e escrevo função, dois pontos, f de função de A apontando para o conjunto B. Bom? Finalizando nossa aula super rápida aí e prática para aprender os conceitos iniciais de funções, nós podemos representar uma função de maneira gráfica, tá bom, galera? Então aqui eu coloquei a tabelinha, a mesma tabelinha do slide anterior, os valores de x e os valores de y, e nós vamos representar isso aqui no plano cartesiano, ó, eixo x e eixo y, né? O x é o da horizontal, o y é da vertical, colocando os valores de x aqui na horizontal,
0, 1, 2, 3, 4 e 5, Irmandade. Bom? E na vertical vou colocar os valores de y. 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Tá bom? E olha só, como que eu marco esses pontos, né? O ponto 0 e 0 já está aqui, tá? Então seria esse ponto aqui, tá, Irmandade? Tá? Então eu vou marcar aqui o x valendo 1, o y valendo 8. Então eu já tenho outro ponto aqui, tá bom? O x valendo 2, o y valendo 16. Eu já vou ter outro ponto aqui, tá bom? Quando o x valer 3, olha na tabela aqui, Irmandade, o y vale 24, 3 com 24, aonde cruzou, eu tenho outro ponto, tá bom? O 4 com 32, aonde cruzou, eu tenho outro ponto, ok? E o 5 com o 40, aonde eles cruzaram, eu tenho outro ponto, ok? Então olha só, se eu unir esses pontos, tá? Eu tenho uma reta que representa o gráfico dessa função, tá bom? Essa função, lembrando que é a reta do gráfico y é igual a 8x, porque para achar o y basta pegar o x e multiplicar por 8, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, continue acompanhando nossas aulas falando sobre funções e também as aulas do Aula Paraná Matemática com a gente. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.